Vem para cá, Lorival Santana. O tom de ceticismo é algo que chama muito a atenção de todos nós, na forma como os Estados Unidos estão reagindo. Lorival estava acompanhando agora a coletiva do Pentágono, além aí desse... Olha, gente, presta atenção, eles têm um afastamento pequeno de tropas de Kiev, tropas russas de Kiev, mas isso é um reposicionamento, não uma retirada. O que mais dá para a gente destacar? Vamos começar por aí, eu tenho mais coisas para tratar com você aqui. O John Kirby, o porta-voz do Pentágono, estava dizendo que faz apenas algumas horas que a Rússia anunciou essa retirada parcial, né, de regiões da Ucrânia e que é muito cedo para avaliar até que ponto, qual é o objetivo dessa movimentação e que o Pentágono consegue detectar é uma movimentação pequena, como você disse. Foi perguntado a ele, por exemplo, se são grupos de batalhões táticos, né, que são as unidades do exército russo, e ele disse que, seja como for, é uma parte muito pequena e que uma parte muito significativa das tropas e do material bélico mobilizado para essa campanha continua na área em que originalmente estava. E como a gente veio dizendo há alguns dias já, os russos adotaram posições de defesa, né, no leste de Kiev, né, então com trincheiras para os tanques, com campos minados e tudo isso continua no terreno. Então realmente, pelo que as informações que a gente tem até agora, também dos repórteres da CNN que estão espalhados pela Ucrânia, ainda há muitos bombardeios, muitos ataques, e não dá para dizer se os russos vão de fato cumprir com a palavra deles, como eles descumpriram tantas vezes nos últimos meses, Daniel. Olha, Lorival, mais informações, né? Agora a Casa Branca também dizendo que deve ser claro que ninguém deve se enganar, ninguém deve ser enganado pelas promessas da Rússia de reposicionamento ou de redução de ataques. Ele diz que é necessário ser absolutamente claro sobre o que está acontecendo no campo de batalha. Isso é o que a gente traz aí de Casa Branca. E em seguida, o Pentágono de novo reforçando que tem um pequeno número de tropas russas deixando os arredores de Kiev, mas que eles estão indo para o norte da Ucrânia, onde eles podem ser usados para atacar outros territórios ucranianos. Lorival, você diz, olha, é muito difícil, né, para que para a comunidade internacional, depois de tanta prestidigitação de Putin, fala, não vou atacar e pum, lança uma bomba, não, é só Donbás e entra na Ucrânia inteira. Tudo isso complica um pouco a credibilidade dos russos, mas aparentemente os próprios ucranianos estão mais, digamos, esperançosos nesse cessar-fogo. São os ucranianos que estão lá negociando em Istambul, né? Não são os prefeitos, não são os comandantes militares que estão no terreno. Esses continuam falando dos ataques que estão sofrendo, né? Então, é claro que os ucranianos lá em Istambul estão ouvindo mensagens que são melhores do que aquelas que eles ouviram antes, e é natural, então, que eles deem mensagens de otimismo. Mas, realmente, Daniela, é só o que acontece no terreno que importa. Numa guerra, o movimento político passa a ser determinado pelo que acontece no terreno. É assim que funciona na guerra. Declarações políticas não são determinantes. O que é determinante é quem está vencendo, quem está recuando, quem está se retirando. E, neste momento, a retirada russa parece ser bastante limitada e pode ser realmente certamente eles vão se concentrar, isso parece claro, eles vão se concentrar no leste e em Mariupol, né, que é onde eles estão tendo êxito. Eles estão avançando rua por rua em Mariupol para fazer aquela ligação entre a Crimeia e o Donbás, né, e também consolidar as posições no Donbás. Isso a gente pode afirmar com segurança. Lorival, mais repercussão. Olha, hoje o presidente francês Emmanuel Macron falou com o Vladimir Putin e o relato que vem do Palácio do Elyseu, né, Champs-Élysées, é de que os russos, de fato, inclusive nessa conversa, reivindicaram avanços nas negociações, né? Macron deve falar também ainda com o presidente Volodymyr Zelensky, este da Ucrânia, nas próximas horas, para ter a perspectiva ucraniana desse
relato, né? Agora, o que ficou muito claro, né? A cidade de Mariupol foi destacada nessa conversa como o palco de uma situação catastrófica, dizendo que não existe nenhuma liberdade para a circulação de civis. Macron pediu um novo cessar-fogo para que pessoas civis possam sair de Mariupol na direção que elas quiserem, foi a reivindicação, e também acesso humanitário. E aí, qual foi a resposta de Putin? Vou refletir e em seguida volto a falar com você. E num processo de negociação, numa guerra, primeiro você faz tréguas para corredores humanitários, é assim que você constrói confiança. E isso não aconteceu, pelo contrário, a confiança foi destruída pela violação dos russos, né, das tréguas humanitárias que eles próprios haviam alcançado com os ucranianos. Então não existe uma base boa para negociações. Eles estão tentando dar um salto político na negociação, mas a gente já conhece os métodos dos russos. Muitas vezes eles prometem coisas para que o inimigo baixe a guarda, diminua a resistência, e eles estão encontrando uma resistência muito forte. Então, é lógico, do ponto de vista militar e político, que eles queiram convencer os ucranianos de que não, eles não vão mais avançar, eles estão recuando, e eles podem perfeitamente, depois de obter um certo relaxamento das forças ucranianas, sinais de boa vontade da Ucrânia, voltar a atacar. Então, precisamos entender primeiro quais são os objetivos dos russos, e isso é uma incógnita, é algo muito difícil, porque nós estamos falando do que acontece dentro da cabeça do Vladimir Putin. Boa sorte, né? O Lorival, chega agora um relato um pouquinho mais alentado sobre a avaliação do Pentágono, né? Como a gente disse aqui para vocês, o Pentágono viu um pequeno reposicionamento de tropas, então a Reuters classifica como um afastamento de um número muito pequeno de tropas que estão ao redor da capital ucraniana, acrescentando de novo, né, como a gente destacou aqui, que o Pentágono vê isso como um reposicionamento e não como uma retirada. E aí vem a descrição perfeita do que falou John Kirby aí nessa coletiva do Pentágono. Ele disse: houve algum movimento em algumas unidades russas para longe de Kiev? Sim, nós achamos que sim, um número muito pequeno. E acreditamos que isso é um reposicionamento e não uma retirada real. E que todos nós devemos estar preparados para assistir a uma grande ofensiva contra outras áreas da Ucrânia. Esse movimento, disse Kirby, que está terminando de falar agora, hein, não significa que a ameaça acabou. Contra Kiev. Perfeito. Porque assim, a Ucrânia é um país muito grande, né? E antes dessa invasão, eu e outros analistas dizíamos que as forças russas mobilizadas não eram suficientes para ocupar toda a Ucrânia. Aparentemente, o Putin subestimou a resistência ucraniana e tentou ocupar grande parte da Ucrânia. E ele, então, constatou aquilo que nós já sabíamos antes, que isso não seria possível com as forças que ele mobilizou. Então, agora, ele aparentemente está concentrando as forças e consolidando parte da ocupação da Ucrânia no leste e na área de Mariupol. Isso não quer dizer que ele tenha desistido de ocupar toda a Ucrânia. Quer dizer simplesmente que ele mudou de tática, mudou os passos que ele precisa dar para atingir os objetivos dele, sejam eles quais forem. Vai demorar meses, se não anos, para nós sabermos qual é o real objetivo hoje do Putin. Se ele constatou que é impossível, se ele desistiu de dominar toda a Ucrânia, ou se ele decidiu tomar isso passo a passo, Daniela. Ô, Lorival, chega agora o alerta da Casa Branca. Edu, a gente tem essas imagens do Pentágono, são ao vivo, essas da Casa Branca, que você vê aqui, né? A Casa Branca diz que vai continuar a intensificar as sanções contra o regime russo, dizendo que não vai deixar ali uma rota de fuga, né, para Vladimir Putin depois da agressão injustificada à Ucrânia. Então, a Casa Branca, de novo, reforçando esse tom no mínimo cético. O Lorival está aqui te explicando
por que tanto ceticismo diante dessas ações. A gente vai seguir acompanhando toda a movimentação nos Estados Unidos, na Ucrânia e na Rússia e exatamente quais são os sinais efetivos de que há alguma chance para a diplomacia chegar a um acordo. Eu acho até ruim, né, dizer, né, Lorival, que a diplomacia vai triunfar, porque a diplomacia já perdeu, né? O que a gente pode ter agora é uma mínima contenção de danos, e eu digo mínima porque muita gente fala, né, não é que Putin desistiu de invadir, ele desistiu de pegar o que restou da Ucrânia, porque os danos às cidades importantes, Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, muita coisa no chão, Mariupol, muita coisa no chão, todo aquele anel, digamos assim, que faz fronteira com a Rússia, com a Crimeia, tudo isso foi realmente arrasado pela invasão das tropas russas. Louri, obrigada pelas informações, a gente volta a qualquer momento. Você quer fazer um apontamento, é isso, querido? Os bombardeios continuam hoje em toda a Ucrânia. É isso, por isso que não dá para levar tão a sério. Obrigada, Lorival.